Salmos 23, Salmo de Davi, bastante conhecido. Ele diz assim: o Senhor Adonai é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me com cuidado até às águas tranquilas. Restaura minha alma, guia-me por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me confortam. Prepara diante de mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com azeite, o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor Adonai por longos e longos dias. Eu quero te fazer uma pergunta. Diante das prensas de azeite da vida, qual é a resposta que você tem dado nesses dias? Qual é o óleo, qual é o azeite que você está liberando? Se você pegar um limão, ou uma laranja, ou uma fruta qualquer que tem caldo, você vai cortar essa fruta, você vai espremer essa fruta, e essa fruta obviamente ela vai produzir daquilo que ela está cheia. E a pergunta que eu faço para você, nessa prensa que você está nesses dias, qual tipo de azeite você está sendo produzido? Qual azeite você está derramando nas pessoas? Quando você está acuado pelas situações da vida, qual é o azeite que você está derramando? Um outro dia eu quero falar sobre 3 tipos de azeite, mas não é hoje. Eu quero só deixar esse gostinho para você. Mas o azeite mais importante era o que era usado para acender o candelabro, que era a luz da casa do Senhor. Então é esse azeite que eu e você precisamos derramar nas pessoas nos nossos momentos de prensa. E aí, ele finaliza o versículo 5 dizendo: unges a minha cabeça com o melhor azeite, e o meu cálice transborda. Essa palavra transborda, traduzida do hebraico, ela traz a sensação de que transborda o melhor. Então quando você está na crise, não é para você transbordar o seu mau humor. Quando você está na crise, não é para você transbordar os gritos da sua alma, os choros da sua alma. Ei, Davi está dizendo assim: eu posso estar passando no vale da sombra da morte, mas eu tenho azeite de primeira para entregar para as pessoas. Por quê? Porque o provedor do meu azeite não é da terra, o provedor do meu azeite é o meu pastor, e confiando no meu pastor, nada vai me faltar. Eu quero trazer você para esse ambiente nessa noite. Eu sei que tem pessoas que estão sendo prensadas aqui nesses dias. Eu sei que Deus está colocando você numa prensa de azeite, e Ele quer tirar de você o melhor azeite. Então bota um sorriso no seu rosto, arranca o melhor que tem dentro de você, porque não é de você, é de Deus. Ele já te salvou, Ele já te escolheu, Ele já te deu identidade, Ele já te chamou de filho, Ele já te amou, Ele já te amou, Ele já te amou. Então comece a exalar o bom perfume de Cristo. Pastor, mas estão me prensando. Pastor, mas estão me criticando. Pastor, mas estão jogando pedras. Comece a pegar as pedras e construir uma escada para chegar no lugar que você precisa. Deus quer transformar a maldição que te lançaram em bênçãos. O Senhor é o teu pastor, e se Ele é o teu pastor, você não terá falta. Não terá falta da presença dEle, não terá falta do óleo dEle, do azeite dEle, e o azeite dEle vai transbordar na sua vida. Segura. O teu coração pode até estar ferido. Não tem problema não, Deus não desperdiça nada. Lembra da palavra do pastor Medina aqui na conferência do ano passado? Os caracteres, até o caractere que você achava que era para dar errado na sua vida, deu certo. Por quê? Porque o meu Deus, o Deus que você serve, Ele transforma maldição em bênção. Então se eu fosse você, eu tirava essa máscara feia que você chegou aqui, de tristeza, e eu colocava um sorriso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu tirava esse cansaço. Fala assim: cansaço, sai de mim. Fala aí, cansaço, sai de mim. Opressão, depressão, medo, pânico. Fala assim, ó: vem alegria, vem óleo, vem azeite, vem glória de Deus. Se você pode, aplaude Jesus essa noite. Aplaude com força.
Bem-vindo à terceira noite da conferência com o Espírito Santo. Fica tranquilo que não sou eu que vou pregar não, tá? Que eu já queria engatar uma segunda aqui, coro. Hoje é a pastora Joyce que vai derramar sobre nós. Olha, tá pagando bem, hein? Glória a Deus. E vai derramar com força, tenho certeza. Amém, gente? Hoje eu quero inverter um pouquinho a ordem. Eu queria que você ofertasse ao Senhor agora, porque no final nós queremos terminar orando e orar pelo batismo com o Espírito Santo. Natanael, deu, filho. Nós queremos terminar orando pelo batismo com o Espírito Santo, por evidência em línguas estranhas, e nós queremos ver o mover de Deus sobrenatural aqui, Deus derramando dom sobre a igreja, Deus renovando pessoas. E você não veio aqui em vão hoje não, pode ter certeza disso. Amém? Queridos, antes que você faça isso, você vai fazer por espécie, está aqui os nossos obreiros. Se você vai fazer pelo Pix, por algum outro meio, fique à vontade. Eu quero te dizer uma coisa, como pastor dessa casa, eu trabalho com muita franqueza, com muita autonomia, com muita transparência. Aqui nós não temos campanha, você não vai levar um envelope aqui e levar para sua casa, trazer um dinheiro para comprar uma bênção. Aqui nós pregamos a palavra e ensinamos dízimos e ofertas. Diga assim: a coinonia crê nos dízimos. Então, se você não é um dizimista, eu te recomendaria você começar a ser. Pastor, eu não entendi ainda. Faça pela transparência dessa casa então. Se você ainda não entendeu, faça pela transparência. Essa semana nós enviamos R$2.000 de oferta para o pastor Benjamin na África, para ele fazer o Natal das crianças lá. É importante nós fazermos o nosso aqui, mas nós queremos também abençoar lá. Serão 2.500 crianças que serão alimentadas ali no Malawi. A sua oferta, o seu dinheiro está lá. Amém? Então queria colocar isso para você com muita transparência, que você pudesse ser generoso. Eu sei que nós tivemos agora o advento do 13º, e 13º também são rendas que precisam ser dizimadas e ofertadas. Então não coloca isso escondido diante do Senhor não, deixa transparente, protege as tuas finanças, faça isso com liberalidade, tá bom? Quero chamar a atenção de você para isso, para a gente se mover juntos. Tudo que nós fazemos aqui, precisamos dos recursos, amém? Pastor, eu estou orando, ora, oferta e dizima, porque a gente potencializa o nosso chamado. Estamos aí faltando alguns dias para finalizar o nosso ano, e a gente quer fechar esse mês aí bonitinho, sem dever nada para ninguém, entrar 2024 com os 2 pés no azul. E a gente precisa da tua generosidade. Amém? Amém? Posso contar com a tua generosidade? Então vamos lá, pode fazer isso em nome de Jesus. Enquanto você vai ofertando, deu certo, Kelly? É a Kelly ou a Anne? Quem está lá? Não deu certo? Deu certo? Deixa o vídeo passando. Olha como que está a casinha lá que a gente está reformando. Está quase nos finalmente. Quando você vai ofertando aí, vai vendo. Pode ofertar tranquilo, tá, gente? Teu dinheiro está aí também, ó. Tua oração, teu suor, o espetinho que você levou lá para nós comer ontem de noite, o bolinho que você levou, o refrigerante, a água, as horas que você bateu massa lá. Deus está vendo tudo isso, está computando lá no teu galardão. Hoje ela já está diferente, as portas e janelas já estão pintadas, aí não estava ainda. Domingo a gente vai trazer já mais atualizado. É isso, Jesus, é essa igreja que eu acredito. Eu nasci para viver nesse tempo, Jesus. Essa igreja que eu orava 25 anos atrás para fazer parte. Olha aí, gente, coisa linda. Glória a Deus, Deus é bom. Glória a Deus. É isso, gente. Está bem mais atualizado. Isso aí é um vídeo que eu fiz acho que há 2, 3 dias, onde nós pintamos já as partes das janelas e das portas. Finalizamos hoje praticamente o banheiro. Já tem vaso, né, André? Deu certo? Já tem vaso, né? Glória a Deus. Vaso, chuveiro. Então nós estamos aí praticamente nos finalmente. E amanhã a empresa que nos doou, gente que não é daqui, não faz parte desse ministério, tem colocado também o seu dinheiro. Quando eu entendo que o ministério começa a ganhar autoridade na cidade, quando pessoas de outros ministérios ele começa a enviar recursos,
Porque é muito difícil a gente transicionar no meio de pessoas que colocam recursos em outro ministério. E uma empresa de um outro ministério, que não participa aqui, eles nos doaram o forro, sempre nos abençoam com alguma coisa nas nossas obras, e eles nos doaram o forro, e amanhã eles vão colocar o forro lá, para deixar já 0 bala. Tem umas irmãs aí se movimentando para fazer um chá de panela. Irmãos, nós queremos colocar tudo novo lá dentro. Amanhã já está chegando os móveis tops. Nós vamos descarregar aqui amanhã para não atrapalhar o trabalho lá, mas vamos colocar esses móveis lá, eu acho que lá para o final de semana. Então se envolva, ainda dá tempo. Fica só curtindo no WhatsApp, Facebook e grupo, não. Coloca a sua mão. Fala, eu faço parte disso. Amém? É muito gostoso a gente servir no reino de Deus. Vamos lá, pastora Joyce, quero convidá-la aqui. Pastora para os outros, né? Para mim é minha esposa, minha mulher. Para mim é minha neguinha. Vocês é a pastora. Você pode ficar em pé? Vamos fazer uma oração por ela. Pode deixar aqui, meu amigo. Gostaria que você estendesse as suas mãos para cá. Que Jesus fosse glorificado hoje aqui mais uma vez. Pai, coloco a vida da tua filha, da Joyce, diante do Senhor, diante do teu altar, diante dessa igreja que precisa de um alimento sólido nessa noite. Sim, Senhor, que as emoções, a alma dela seja escondida totalmente no Senhor. Que o teu Espírito predomine e prevaleça em todas as ações, em todas as falas. Senhor, o Senhor tem liberdade para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer. Fala aquilo que o Senhor deseja falar. Nós queremos abrir o nosso coração. Queremos abrir o centro de comando da nossa vida, que é a nossa alma, para receber essas informações. E que o nosso espírito esteja conectado com o teu espírito, para poder codificar todas as informações que serão liberadas aqui. Eu creio no teu poder, e eu sei que o Senhor vai usar a tua filha de uma maneira poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Se você pode, celebre Jesus nessa noite. Paz do Senhor, igreja. Podem se sentar. Você que tem nos acompanhado nessas últimas quinta-feiras, nós temos falado sobre o Espírito Santo. E nós não temos a pretensão de esgotar esse assunto em 4 quintas-feiras, é claro. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, o Espírito Santo, ele tem um ministério, o Espírito Santo, ele entrega dons aos homens, o Espírito Santo, ele produz fruto em nós. Mas hoje eu quero falar da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele produz 2 obras em nós, e é sobre isso que eu quero falar hoje. A obra do Espírito Santo em nós, a obra do Espírito Santo dentro de nós, e a obra do Espírito Santo sobre nós. Na última quinta-feira foi falado sobre alguns personagens da Bíblia que viveram suas vidas sob o poder do Espírito Santo. E no Antigo Testamento, depois de Adão, ele vivia em plenitude com Deus. Adão, ele desfrutava do ruá da vida de Deus, do Espírito de Deus dentro e sobre ele. Você já parou para pensar? Você sabe que Adão nomeou todos os animais, amém? Você acha que Adão vivia no sobrenatural, sim ou não? Como você imagina que Adão nomeou os seres, os animais aquáticos? Já pensou? A baleia não saiu da água, o tubarão, ou aquele king crab, para quem gosta de comer, aquele caranguejo bem bonitão. Não. Já parou para pensar nisso ou só eu que fico com a mente muito frutífera? Como que ele nomeou os seres aquáticos? Ele vivia no poder de maneira sobrenatural. Depois que Adão peca, ele perde aquele lugar, ele perde a conexão com Deus. E grandes homens que foram usados pelo Senhor no Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre eles de tempos em tempos e eles operavam maravilhas. O Espírito vinha sobre os profetas, o Espírito vinha sobre os guerreiros, o Espírito falava com os sacerdotes. E só que eram atuações pontuais. Eles não tinham o privilégio que eu e você temos, que era ter o próprio Deus habitando em nós, dentro de nós. Amém? Então vamos falar hoje sobre essas obras. A primeira obra do Espírito Santo é o Espírito Santo atuando em nós. E esse é o processo do novo nascimento.
Esse é o processo da regeneração. Esse é o processo em que o meu espírito e o teu espírito, antes separados de Deus, ao ouvir a palavra, ao acessar o evangelho, ao acessar a palavra de Cristo, nós cremos, então nosso espírito ele é vivificado, e a partir deste momento nós passamos a ter uma conexão com Deus. Por isso que às vezes você quer compartilhar coisas sobrenaturais, coisas celestiais com pessoas que ainda não nasceram de novo, e é loucura para elas. Não se entristeça com essas pessoas, elas precisam ser expostas à pregação do evangelho. Não se ministra batismo com o Espírito Santo, por exemplo, para uma pessoa que não é crente, para uma pessoa que ainda não recebeu o Espírito em. Quem não tem o Espírito em, não pode receber o Espírito sobre. Amém? É um processo, é um caminhar. Então, o Espírito dentro de nós refere-se ao nosso estado e condição pessoal. Refere-se ao meu novo nascimento. E o batismo no Espírito Santo é a atuação do Espírito sobre mim. Fala do momento em que eu recebo o poder do Espírito, em que eu sou revestida deste poder para alguma coisa, para uma função. É para algo pessoal? Não. É sempre para edificar outro, para abençoar outro. Diferente do Espírito em. O Espírito em mim é uma edificação pessoal, dia após dia, elaborando a minha conexão com o meu Deus, com o meu Criador. Quando eu recebo o Espírito sobre, eu recebo poder, capacitação para o serviço, eu recebo a habilitação para ser testemunha daquilo que Ele faz, da obra de Deus, e é uma experiência posterior à experiência da salvação. Amém? Então, o Espírito em mim, novo nascimento, regeneração, o momento em que eu sou salva. Eu ouvi a palavra, eu entendi o Evangelho, eu criei na obra da cruz, eu recebi Cristo dentro de mim. O Espírito passa a viver dentro de mim. João Batista, ele já pregava sobre este momento. Quando ele batizava, ele dizia assim para as pessoas: olha, eu vos batizo com água, mas vem um após mim, que vos batizará com Espírito e com fogo. Não precisa abrir, está lá em Mateus 3:11. Jesus, ele prometeu o Espírito Santo, tanto em nós, quanto sobre nós. Coloca aí para mim na NVI, por gentileza, João 14:17. Hoje nós vamos continuar construindo, na verdade, o entendimento para a gente orar no final. João 14:17. Eu vou ler um versículo antes aqui, rapidinho. Eu pedirei ao Pai, vou ler a partir do 16, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhecem, mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês, e estará em vocês. Isso aqui é promessa de Jesus, isso aqui é a palavra de Jesus. Amém? João 4:14. E Jesus disse: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Espírito Santo, ele não é um vento. O Espírito Santo, ele não é água. O Espírito Santo, ele não é óleo. O Espírito Santo, ele não é fogo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas ele tem muitos simbolismos na Bíblia. E um dos simbolismos é essa fonte jorrando dentro de nós. Amém? João 7, 37 ao 39. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Amém? Então o Espírito, ele é uma promessa desde antes da vinda de Cristo.
não só o Espírito em nós, mas a manifestação do poder do Espírito, o revestimento do Espírito Santo sobre nós, isso é uma promessa que os profetas já fizeram. Não só o profeta Joel, muitos outros profetas já falaram sobre ele. Então Jesus estava falando do Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Não tem como o Espírito morar, habitar em mim se eu não creio antes. E não tem como eu crer se antes eu não for exposta à pregação da palavra. Amém? Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. É que eu troquei a ordem dos versículos, deveria ter lido 14 depois. Então, enquanto Jesus ainda estava entre eles, o Espírito ainda não tinha vindo. Mas Jesus explicava para os discípulos: se eu não for, o outro Consolador não virá sobre vocês. Então, quando Jesus disse: olha, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos, essa era uma promessa do Espírito Santo que ele ia deixar no lugar dele, que o Pai ia enviar no lugar dele. Amém? Tudo bem até aqui? E Jesus também nos prometeu o Espírito Santo sobre Lucas 24, 49. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Atos 1, 8. O capítulo 24 de Lucas é o último capítulo do Evangelho de Lucas. E era parte do discurso final de Jesus. Nesse momento aqui, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus ainda estava naquele período de 40 dias caminhando com eles, ensinando, comendo com os discípulos, depois de já ter ressuscitado. E o livro de Atos, ele é inaugurado com a ascensão de Jesus, quando ele volta, quando ele é assunto novamente aos céus. Só que aqui ele retoma as orientações finais. Vou ler a partir do 3 até o 8. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual vos falei. Essa promessa era a vinda do Espírito Santo. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essas eram as últimas orientações de Jesus para os discípulos. Amém? E uma coisa que é incrível, quando Jesus começa a dar suas orientações finais, tinham 500 discípulos ouvindo. Mas no momento que ele é assunto ao céu, só tinha 120. Cadê o resto? Vocês conhecem a passagem dos discípulos de Emaús? Alguns discípulos, como aqueles do caminho de Emaús, não suportaram ficar esperando, né? Entraram na vibe da ansiedade e resolveram sair de Jerusalém. E Jesus disse: permaneçam em Jerusalém, não saiam daqui. A promessa que meu Pai fez vai se cumprir. Vocês precisam aguardar e confiar nas minhas palavras. Amém? 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber o tempo ou as datas, mas o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder. Digam, poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Até a ordem em que Jesus mencionou foi a ordem de atuação do Espírito Santo. Jesus vem sobre eles em Jerusalém, isso se espalha pela Judeia. Quando as pessoas começam a ter experiências, depois Filipe tem uma experiência em Samaria, a cidade toda se converte. Depois tem a conversão de Paulo no capítulo 9 de Atos. Filipe é a experiência do capítulo 8 de Atos. Conversão de Paulo no capítulo 9 de Atos. E aí a partir do capítulo 10, os gentios começam a ter experiências com o Espírito Santo, serem batizados, a partir da família de Cornélio.
Então partiu de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e Andradina faz parte dos confins da terra, amém? Essa palavra nos alcança, essa palavra vem até nós. A obra do Espírito em nós, ela envolve e ela se desenvolve em dois aspectos, amém? O Espírito Santo, ele tem duas obras, uma obra em nós e uma obra sobre nós. A obra que é em nós, ela se desenvolve através do fruto do Espírito Santo. Gálatas 2, do 22 ao 23, não vou ler. O fruto do Espírito Santo é uma obra, é um resultado, é uma consequência da atuação do Espírito Santo em mim. Então eu andar no Espírito, eu ter o Espírito habitando em mim, sou eu andando em amor, em paciência, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, os 9 frutos, os 9 elementos do fruto do Espírito que você lembrar. Eu e você, nós precisamos ter no nosso caráter carimbado essas 9 características. Não somos plenos ainda, muitos de nós, inclusive eu, não temos os 9 elementos, mas nós devemos buscá-los. Uns têm muita paciência, mas não têm muita longanimidade. Outros até têm domínio próprio, mas ainda não têm amor. Ainda não conseguem andar em amor. Amém? E nós devemos buscar a atuação integral do Espírito Santo em nós, desenvolvendo em nós os 9 elementos do fruto. Amém? E qual que é a manifestação da atuação do Espírito sobre nós? Então, o fruto está lá em Gálatas, quem estiver anotando. Agora, a atuação do Espírito sobre mim, ela é manifesta, ela é demonstrada através da atuação dos dons do Espírito. Amém? O fruto do Espírito se refere a uma edificação e desenvolvimento pessoal. Os dons do Espírito, que é uma consequência da atuação do Espírito sobre mim, é uma capacitação, é um revestimento de poder para o serviço, para ser testemunha, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo. Tem uma finalidade. Amém? Então, o Espírito em mim é edificação pessoal. O Espírito sobre mim, eu vou edificar outros. Vocês estão aí, gente? Então vamos lá. Isso está em 1 Coríntios 12, 7. Quem estiver anotando. Então o Espírito Santo em mim, que é o processo do novo nascimento. E nós vamos falar de todas as fases do nosso caminhar com Deus. E eu quero que você abra o teu coração e aí no teu lugar você comece a analisar em que fase que eu estou. Porque o novo nascimento, a conversão, é a nossa primeira experiência. E se você teve a tua primeira experiência, você entendeu a mensagem da cruz, creu no Evangelho, nasceu de novo, você entende que você já está salvo, você precisa buscar essa segunda experiência, que é o Espírito sobre. Então eu recebo a palavra de Deus, o Espírito Santo vem habitar em mim. Quando o meu espírito nasce de novo, ele é vivificado para estar em comunhão com Deus. A minha natureza espiritual, ela é transformada. E esta transformação deve ser visível aos outros. Amém? Não existe o Espírito em mim, não existe mudança de natureza 007, né? Escondido, undercover, não dá, não pode. Isso tem que ser visível aos outros. Você que é filho, ainda mora com seus pais têm que observar essa diferença. Você que é casado, teu marido tem que falar: o que aconteceu com você? Está diferente, não sei, o que aconteceu? Se você ainda não consegue viver ou observar na tua vida nenhum dos 9 elementos do fruto do Espírito, alguma coisa está errada. A gente precisa ir para o Senhor e buscar Deus. Será que de fato eu estou regenerada? Será que de fato eu nasci de novo? Será que de fato eu estou salva? Eu estou desenvolvendo a minha salvação? Amém? O Espírito Santo, ele passa a habitar em mim. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós já ouvimos aqui inúmeras vezes
No Antigo Testamento, a presença de Deus, ela era manifesta simbolicamente através de objetos, no caso a Arca da Aliança, que ficava no tabernáculo, depois passou a ficar no templo, quando foi construído o templo. Ela tinha uma representação física. Na Nova Aliança, amém? Antiga aliança é a época da lei, nova aliança é a fase do Espírito, é a aliança do Espírito. É o ministério do Espírito agora. A manifestação é diferente. O Espírito não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Ele habita dentro de mim e de você. Esse lugar aqui nós chamamos de casa de Deus. É o lugar onde nós congregamos. É o lugar onde nós nos reunimos para adorar e para aprender da palavra, e para clamar e para buscar a Deus. Mas nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Esse é um lugar que nós santificamos e consagramos a Deus. Não só o lugar, mas tudo que tem aqui, cada utensílio, cada instrumento. Mas o Senhor, Ele habita dentro de nós. Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. O Espírito, ele é o selo da nossa redenção. Sabe quando você ganha um monte de roupa de presente? Tá lá o selo, a etiqueta, que você sabe se aquela blusa é da Renner, se aquela blusa, sei lá, de que loja que é, porque tem etiqueta. Então o Espírito, ele é o selo. O Espírito em você é a evidência que de fato você pertence a Cristo, você tem uma aliança com Cristo, amém? Romanos 8:9 primeiro. Romanos 8:9. É o que nós lemos, né? Perdão. Romanos 8:14. Do 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Você precisa buscar isso. Quando nós aprendemos, eu não estou dizendo que o aconselhamento não tem o seu valor, eu não estou dizendo que você buscar conselho, conversar com pessoas maduras na fé, pessoas que vão te aconselhar, que vão te dar uma palavra de Deus, eu não estou desmerecendo isso, mas quando nós aprendemos a ser guiados pelo Espírito Santo, eu deixo de depender de outras pessoas. E quantos irmãos e irmãs nossos que nós conhecemos, que estão em algumas denominações, estão sendo abusados, dependendo espiritualmente de outras pessoas, porque não conhecem a palavra de Deus e muito menos são guiados pelo Espírito de Deus. Se sujeitam a heresia, se sujeitam a abusos espirituais, se sujeitam a todo tipo de coisas esquisitas, em nome de um Deus que eles ainda não conhecem. Mas como que eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Cada um dá o nome que quiser, uma voz interior, um testemunho interior. Às vezes é aquilo que você, lá no teu íntimo, você chama de intuição. Ai, meu filho está vindo para tal lugar, não sei, senti um negócio aqui, uma intuição, um negocinho, falei, não vai. É o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos cultivar isso. O pastor contou outro dia a testemunha da carteira, né, que perdeu. Gente, e ter uma vida com Deus não são só em coisas mirabolantes, não. Coisas extraordinárias, estou dizendo, no teu dia a dia. Você orar por uma vaga de estacionamento, teu filho vai para uma festa, você foi convidada, você recebeu um presente. Pede discernimento do Espírito Santo o tempo todo. Senhor, me discirna, e as luzes vão acender dentro de você. Sabe, aquela sensação, aquela coisa que não testifica, teu filho não está bem, teu filho está choroso, você sente um negócio lá dentro e fala, eu acho que é espiritual, eu vou orar. Põe a mão na cabeça do menino e ora. Sejam guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós não caímos em vãs filosofias, nós não caímos no engano. Porque todo engano, ele parte de uma premissa verdadeira. O engano de Eva com a serpente, o início da conversa era verdadeiro. Ela vai colocando pitadas de desvio daquilo que Deus disse. Isso é o espírito de engano, tem aparência de verdade. Mas se você é guiado pelo Espírito, você vai discernir aquilo que foge daquilo que Deus tem para você. Amém? E nós devemos buscar isso. Ezequiel 36.
Ainda falando sobre ser guiado pelo Espírito, Ezequiel 36, a partir do 25. Cadê você, Ezequiel? Tem muitos textos, gente, no Antigo Testamento que fala sobre essa promessa, mas eu gosto muito dessa passagem de Ezequiel. Ezequiel 36, vamos ler a partir do 25. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a você um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ezequiel está falando sobre essa lei dentro do coração, sobre o Espírito, que nem sei se ele saberia que seria o Espírito Santo futuramente, mas Ezequiel está profetizando numa época em que as pessoas tinham que se sujeitar àquela lei que foi cravada numa pedra, os mandamentos, e eram muitos os mandamentos, eram leis cerimoniais, eram leis civis, eram leis penais, eram leis de toda sorte que você imaginar, tinha regulamento para tudo. Mas Ezequiel, nesse tempo, ele profetizava: vai chegar um tempo em que vocês não precisarão mais desse monte de regras, porque eu colocarei a minha lei dentro do coração de vocês. E o que é isso, senão o Espírito Santo dentro de nós? Você não precisa andar com um caderninho, com os 10 mandamentos, decorando todo dia. Você está no trânsito, você vai passar no farol vermelho, aquilo vem dentro de você. Não. É a lei do Senhor dentro de você. Alguém te ofende, você quer amaldiçoar, você quer xingar, você quer voltar às velhas práticas, mas vem aquela voz dentro de você e fala: não, a sua natureza agora é outra. E isso é a lei do Senhor dentro de nós. Esse é o nosso processo depois de receber um novo coração. E se você ainda está nessa fase de um coração de pedra, que essa seja a noite de Deus fazer essa troca, amém? De nós recebermos um coração de carne, quebrantado, vulnerável, sensível à atuação do Espírito Santo em nós. Amém? Os 9 elementos do fruto do Espírito, eles são características que devem fazer parte do caráter de todo cristão. O fruto do Espírito é o resultado da presença de Deus. Lembra quando Jesus disse assim: olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Lembra? João 15. Sem mim nada podeis fazer. Um fruto, um galho, um ramo, ele pode frutificar independente da vida que há no tronco, gente? Não. Você, quando precisa matar uma árvore, porque ela está com risco de cair, derrubar uma árvore, você começa lá no alto e vem cortando galho por galho por galho. Por onde você vai? Você vai na raiz, você corta no tronco. Amém? O nosso tronco, a nossa raiz, a nossa videira é Cristo. Nós somos só os ramos. Longe dele não há vida, longe dele não há frutificação. Nossa vida desconectada do Senhor é uma vida infértil. Amém? E o Espírito Santo vamos falar um pouquinho sobre essa segunda experiência. Em Isaías 61, Isaías 61 é uma profecia sobre Jesus. E ele começa dizendo assim: o Espírito do Senhor, Jesus, lá em Lucas 4, 18, ele pega o rolo lá, quando ele está lá no templo, e ele começa a reler Isaías 61, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e ele começa a falar uma lista de coisas para o qual ele foi ungido. Pregar boas novas aos quebrantados, anunciar, liberar, curar os cegos, liberar aqueles que estão cativos de suas prisões, e tem uma lista enorme. Só que abre aí comigo em Mateus 3.
Mateus 4. 4:1. Amém? Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus, ele nos mostrou todo o caminho e todo o processo, amém? Jesus era o Filho de Deus. Jesus foi batizado por João, vocês lembram? No momento do batismo de João, teve uma manifestação do Espírito Santo vindo sobre Jesus, vocês lembram disso? Amém? Depois do batismo de Jesus, olha o que acontece. Jesus foi levado, repitam comigo, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? E aí você vai lendo o diabo, conversando com ele, tarará, tarará, as promessas, tarará, tarará, tarará. Cadê, meu Deus? Perdi, gente, o versículo, não anotei. Quem achar aí depois me socorre. Mas Jesus foi conduzido, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Mas quando ele sai do deserto, ele sai no poder do Espírito Santo. E ele só começa a fazer milagres, sinais, maravilhas depois deste momento, depois deste revestimento de poder. Jesus tinha poder, sim ou não? Eram as duas naturezas coexistindo, Jesus homem, Jesus Deus, ele tinha poder, mas se ele se submeteu a esse processo, ele quis ensinar algo para mim e para você, amém? Vou achar o versículo depois, que na hora sumiu aqui, gente. Depois que ele sai, fala que ele saiu no poder do Espírito, amém? Continuando aqui, uma capacitação pelo Espírito de Deus produz bênçãos em nós para abençoar e edificar outros. Me leva, é o primeiro passo que me conduz a uma vida no sobrenatural. Ah, mas é bom você desfrutar e você andar e você caminhar no poder de Deus? Sim. É para si mesmo? Não. É para edificação do corpo, é para edificação de outras pessoas. E qual que é o alvo final, o objetivo final de eu ter o Espírito atuando sobre mim? Eu me tornar cada vez mais parecido com Cristo. A obra dupla do Espírito em mim e sobre mim tem essa finalidade. Eu me tornar mais parecida com Cristo. Sabe por quê? Porque se a gente não compreende isso de maneira como Deus quis nos ensinar, nós caímos em muitas situações horríveis que a gente visualiza de pessoas usando o poder de Deus, usando o dom porque os dons são irrevogáveis, usando o dom de Deus desconectado da natureza de Deus. Pessoas que caminham no poder, que operam sinais, maravilhas, aquele culto pega fogo e ora e libera palavras de conhecimento que são muitas vezes o próprio Deus de fato falando com a igreja, mas aquela pessoa não tem uma vida do Espírito dentro de si. Não dá bom testemunho, é mau caráter, maltrata a esposa, maltrata os filhos. Quem nunca ouviu essas histórias por aí, horríveis? Mas é uma pessoa que atua no Espírito. Então a obra do Espírito em nós, ela é dupla, não dá para ser só uma coisa ou só outra coisa, nós devemos buscar as duas experiências, amém? Eu não posso querer atuar no poder sem ter uma vida com o Espírito guiando tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, amém? O Espírito sobre deve ser uma consequência do Espírito dentro de mim, amém ou não amém? Abram aí comigo, João 20. Amém? João 20, 21 e 22. Gente, vou falar igual o pastor, tá calor aqui hoje, hein? Não sei se é ansiedade, acho que é um pouco. Amém? Esse momento aqui de João 20, é aquele momento que os discípulos estavam reunidos, Jesus já tinha ressuscitado e Jesus aparece para eles.
E Jesus disse assim: paz sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Próximo. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. E soprou sobre eles. E logo em seguida Jesus vai dar aquela orientação que nós lemos no começo: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas espera aí, Jesus não falou para eles: ó, não saiam de Jerusalém enquanto vocês não tiverem se convertido, não saiam de Jerusalém enquanto vocês não tiverem recebido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo agora já fazia parte da vida deles. Algo aconteceu com eles. Quem lembra, gente, como eram os discípulos até João 20? Era um grupo complicado, confuso, problemáticos. Caminharam 3 anos com Jesus e de repente, quando Jesus é preso, alguém chega para Pedro, você fala igual aquele povo lá: você não é um deles? Não conheço, nunca vi. Gente esquisita, sim ou não? Gente confusa, era um grupo confuso. Viram sinais, maravilhas, ouviram discursos e discursos, viram Jesus fazer tanto milagre, ressuscitar, curar, e de repente, até este momento, era um tipo de gente. Depois de João 20, era outro grupo de pessoas. E essa tem que ser a minha vida e a tua vida. Quando o Espírito Santo de Deus, ele passa a morar dentro de nós, a nossa mudança, nosso fruto tem que ser visível para as pessoas. Amém? A condição deles mudou após esse encontro. Volta um pouquinho, Lucas 24. Meus universitários me ajudaram aqui. Lucas 24, 45. Olha o que aconteceu com eles depois desse momento. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Todo novo convertido, eu já passei por isso e creio que você também já passou. Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Começo a ler os negócios assim, eu não entendo, eu não consigo memorizar. Quem aqui? Quem não? Quem já? Não vou falar quem nunca. Quem já? É normal, gente, faz parte do processo. Você está no caminho, você está se desenvolvendo. Mas chega um momento que isso aqui vai acontecer com você, ó, porque aconteceu com os discípulos. E nós estamos falando de pessoas que foram atraídas por Jesus, escolhidas, caminharam 3 anos e só depois de 3 anos aconteceu isso. Então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Amém? Versículo 52. Então eles, isso daqui, eu vou ler o 51. Estando ele ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Esse é o momento da ascensão de Jesus. Amém? Eles recebem o Espírito, o entendimento dentro deles abre. Entendimento, eles passam a ter outro entendimento das Escrituras. No capítulo 50, 51, Jesus ele é assunto aos céus. 52, então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam, de vez em quando, gente, constantemente no templo, louvando a Deus. Eu preciso te dizer, se você não tiver uma vida de constância na presença do Espírito Santo, você não vai ter entendimento da palavra de uma maneira plena. Você não vai desfrutar da atuação do Espírito sobre. Você não vai andar no sobrenatural se você não tiver constância. Amém? Os que permaneceram no lugar que Jesus falou, constantemente orando, louvando a Deus, eles vivenciaram Atos 2, que foi o derramamento do Espírito Santo. Eles foram revestidos, eles receberam o Espírito em João 20. Vocês estão entendendo a diferença? Jesus soprou. Gente, pensa, você não devia ter um hálito de house, aquele homem de Deus.
Jesus soprando sobre ele a brisa do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito mas Jesus ordenou, fiquem aí, que algo sobrenatural vai acontecer. E só em Atos 2 eles estavam reunidos no mesmo lugar. E você já conhece a passagem? Veio o vento impetuoso, nós vamos falar um pouco. Amém? Jesus os mandou permanecer em Jerusalém e eles permaneceram. Jesus não falou, fiquem aí até que vocês nasçam de novo, fiquem aí até que vocês sejam regenerados. Não, eles já tinham nascido de novo, já tinham recebido o Espírito Santo, agora faltava só o revestimento. Nós termos essa segunda experiência de ver o Espírito sobre nós, vai nos levar a viver numa dimensão mais profunda no Espírito Santo de Deus. É outro nível, e você vai observar isso em você. Você lê os evangelhos, você vê os discípulos tímidos, discípulos que não conseguiam expulsar demônio. Aí chega Jesus, aí lá o demônio fala, dá uma surra neles, olha, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, vocês são quem na fila do pão? Eram medrosos, eram confusos, esquisitos. Aí de repente você começa a ler o livro de Atos 2, Atos 4, Atos 5, a sombra de Pedro curava, Pedro pregava, um homem seguro, um homem que negou Jesus, de repente esse homem está pregando e 5.000 almas se convertem, 3.000 almas se convertem. Algo mudou na vida deles, sim ou não? Algo precisa mudar na minha e na sua vida também. Nós precisamos ansiar por esse nível mais profundo em Deus, por experiências com o sobrenatural de Deus. Sem o batismo no Espírito Santo, eu nunca vou desfrutar da plenitude de Deus. Isso não existe. E essa experiência vai me capacitar a ser testemunha daquilo que Deus faz. Atos 2, coloca aí Atos 2. Eles permaneceram como Jesus tinha ordenado. Atos 1 são as últimas orientações e a promessa de Jesus. Atos 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento, muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Repete assim comigo, sobre cada um deles. Não queira receber o que o outro recebeu, ou da maneira que o teu irmão recebeu. Deus, Ele tem uma porção para cada um de nós. Amém? Eles estavam no mesmo lugar, estavam unânimes, estavam constantes, mas Deus tinha uma porção para cada um. Deus tem uma porção para mim, Deus tem uma porção para você. Eu terei minhas experiências com Deus, você terá as suas experiências com Deus. Amém? Verso 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O Espírito Santo de Deus, quando Ele vem sobre as nossas vidas, Ele tem manifestações diferentes. Em nenhum outro momento no livro de Atos, e o livro de Atos, ele relata inúmeras experiências, você não vai ver o Espírito se movendo como um vento impetuoso, de novo, foi só dessa vez. Você não vai ver sinais de línguas repartidas como de fogo, em outras passagens, foi só neste momento. Em alguns momentos, isso era feito com imposição de mãos. Nesse momento não houve imposição de mãos, veio um vento e varreu a casa, encheu a casa. Então não queira, às vezes a gente quer reproduzir. Mas lá em 1900 e não sei quanto, lá na Rua Azusa foi assim, vamos fazer aqui. Não, Deus tem uma porção para cada lugar, para cada pessoa. E Ele se manifesta de maneiras diferentes. Ore para que você tenha a sua, que deve ser diferente da do teu irmão. Atos 8. Vamos ler do 4 ao 8. Atos 8, do 4 ao 8. Amém? Depois desse momento,
Eles foram cheios, o Espírito Santo começou a batizar muita gente. Os apóstolos, os discípulos, a partir deste momento de Atos 2, eles passaram a pregar o evangelho assim com um poder sobrenatural, e muitas pessoas eram salvas. Só que ao mesmo tempo em que a igreja crescia, os poderes, os sinais e maravilhas, eles cresciam, também começou uma perseguição da igreja. Então eles foram dispersados. E em Samaria, vamos ler o que aconteceu aqui. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Verso 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, o que aconteceu? Creram nele e foram batizados, homens e mulheres. Aqui é batismo nas águas, amém? As pessoas ouviam, as pessoas eram batizadas. Olha o que aconteceu depois, verso 14 e 15. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram a diretoria, Pedro e João. 15. Vamos ler do 15 ao 17. E estes chegaram e oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Este momento é o momento do batismo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Amém? 1 Pedro 1:23. Nós precisamos entender isso. O novo nascimento, a regeneração, a salvação acontece através da pregação do evangelho, amém? Vocês foram regenerados, nascidos de novo, salvos, amém? Não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio do quê? Da palavra de Deus. Não existe regeneração sem pregação do evangelho. Não existe nascer de novo sem pregação da palavra. As pessoas não crerão se não houver quem pregue. Por isso que nós não devemos orar para que não crentes recebam o Espírito Santo, mas para que recebam primeiro a Cristo, a palavra, o verbo. Quando eles recebem a Cristo, o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, vem habitar dentro do coração deles. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Nós já lemos lá em Romanos 8:9. Amém? Por isso que Marcos 16:15 vai dizer o seguinte: ide por todo mundo e façam o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Amém? Essa é a ordem. Amém? Então, aqui em Atos 8:16, por que precisou Pedro e João ir até lá? Porque o Espírito ainda não havia vindo sobre eles. Era uma cidade que havia tido contato com o poder de Deus, mas ainda não haviam sido revestidos desse poder. E o momento deles chegou. Caminha um pouquinho aí, Atos 9. Vamos ler do 17 ao 19. Nessa passagem aqui, vocês conhecem a conversão de Saulo, que depois se torna apóstolo Paulo. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ninguém pregou o evangelho para ele, ele teve um encontro pessoal. A própria palavra, o próprio verbo, encontrou com ele no caminho de Damasco. E a Bíblia diz que depois daquele encontro, esse homem fica 3 dias jejuando, sem comer, sem beber, só orava. Ele teve um encontro com Deus, sim ou não? Teve um novo nascimento, sim ou não? De choque, né? Foi uma conversão de choque. Depois desse período, e a Bíblia fala que ele ficou esse tempo todo sem enxergar, Jesus também vai até Ananias e diz: Ananias, para ir naquele lugar, deu o GPS, as coordenadas certinho, explicou o que ele tinha que fazer.
Verso 17. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Pôs as mãos sobre ele. Neste momento aqui não fala sobre a evidência da oração em línguas, mas lá em 1 Coríntios 14, Paulo vai falar. Ele diz, inclusive ele falava: eu falo em línguas muito mais do que todos vocês. Então ele teve essas evidências. Ele já havia nascido de novo. Agora ele recebeu o batismo com a imposição de mãos de Ananias. Atos 10, do 34 ao 46. Já estou caminhando para o final. Os judeus começaram a nascer de novo e começaram a experimentar o poder do Espírito Santo. Só que a promessa não era só para os judeus, amém? A promessa também era para nós, a promessa também era para os gentios. E a partir do capítulo 10 de Atos, os gentios começam a ser alcançados. Atos 10, 34 ao 46. Não vou ler tudo isso não, depois você lê com calma na sua casa. Em 34, então Pedro começou a falar: agora eu percebo que verdadeiramente Deus não trata as pessoas com parcialidade. 35, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então Pedro nesse momento começa a pregar para a família de Cornélio, pregar a palavra, pregar a obra de Cristo. 42, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. 43, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. 44, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Amém? Veio sobre todos. Todos eles tiveram aquela experiência. Amém? Caminhando para o final, se coloca de pé no seu lugar já. Atos 19. Paulo começa a expandir seu ministério, vai para a Grécia, vai para Corinto, vai para muitos lugares. E aqui Paulo está em Éfeso, pregando a palavra. Enquanto Apolo estava em Corinto, 19:1. Atos 19:1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E olha a resposta deles: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João receberam eles. Então disse Paulo: o batismo de João foi um batismo para o arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eu não sei em qual dessas condições aqui você se encontra hoje. Se você se encontra ainda na primeira experiência de ter apenas o Espírito, e quando eu digo apenas, não estou minimizando, é muita coisa, mas de ter o Espírito morando em você, você está desenvolvendo o fruto do Espírito, mas você nunca teve a segunda experiência de ser batizado pelo ou no Espírito Santo, de receber uma visitação sobre você. Um revestimento de poder que vai te levar num outro nível espiritual, num novo nível na tua vida com Deus. Talvez você esteja na condição desses discípulos aqui de Éfeso. Conheço a palavra, já fui batizado, mas nem sei o que é isso. Quem que é o Espírito Santo? Que batismo é esse? O que é isso? Amém? Eu quero te desafiar a buscar isso. O batismo no Espírito Santo, ele é sempre precedido pela pregação da palavra.
Sempre, sempre. Não há novo nascimento, não há regeneração se não houver a palavra de Deus. Por isso que uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que o nosso espírito foi regenerado, vivificado, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Ah, mas eu ainda não entendo, mas eu ainda é confuso. Ore antes de ler. Fala, Espírito Santo, abre o meu entendimento para eu entender melhor as Escrituras. Eu quero entender essas revelações, eu quero ter iluminação melhor da palavra, eu quero aplicar, eu quero andar sobre essa palavra. Começa a buscar por isso e vocês vão ter experiências diferentes nas suas leituras. Amém? E a Bíblia diz lá em João 14, 26 que o Espírito Santo nos ensinaria sobre todas as coisas. E Ele vai te fazer lembrar daquela palavra que você leu num dia aleatório. Vou abrir aqui. Num dia, no momento oportuno, Ele vai trazer à tua mente a palavra que você já conhece. Amém? Quero já convidar o pastor aqui. Então o que eu quero te dizer, permita-se viver essa dupla obra do Espírito Santo. Não só o Espírito em você, mas busque o Espírito sobre você. Ele vem habitar em nós, Ele cultiva em nós elementos do fruto do Espírito, mas Ele também deseja vir sobre nós através de um batismo, de um revestimento de poder para nos capacitar a cumprir o propósito de Cristo, não na minha força, não na sua força, mas na força de Deus. Amém? Ele deseja se manifestar em Andradina, na sua casa, por onde você passar, através dos dons do Espírito. Deseje, anseie, busque por uma experiência mais profunda. E eu encerro com 1 Coríntios 12, 13. Eu quero ler com vocês, é o último versículo. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Amém? Amém? Não era verdade não era o último não, vou ler mais uma aqui e agora eu encerro de verdade. Antes da gente orar, eu quero muito te estimular, te incentivar, te encorajar. Atos 10, 37 diz assim: se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Amém? Jesus andou e viveu no poder do Espírito Santo. E Ele disse que as obras que Ele fez, nós faríamos obras maiores. O Filho do Homem, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Você precisa buscar os dons. A Bíblia fala que nós devemos buscar pelos dons do Espírito diligentemente. E eu não vou manifestar dom do Espírito se eu não tiver primeiro um batismo, um revestimento de poder na minha vida e na tua vida. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Se você nunca teve essa experiência, se você nunca viveu essa realidade na tua vida, eu quero te convidar, vem aqui à frente, nós vamos orar. Busque isso até que você viva. Busque essa experiência até que você viva. Amém? Quem está em casa, ore aí na tua casa também, em nome de Jesus.